Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Museu da Pessoa e Raizen apresentam o projeto Energia das Memórias de Rafar, São Paulo. Neste episódio, você vai conhecer a história de Marilda Aparecida Armelim Balan. Marilda Aparecida nasceu em Rafar em 1956. Cresceu no famoso bairro Bate-Pau, em Rafar, onde ficou até os anos 70, período da grande enchente. Aos 6 anos, aprendeu a costurar com sua mãe e aos poucos foi se desenvolvendo. Começou fazendo roupas para as bonecas, depois começou a bordar e a fazer os próprios vestidos. Estudou na Escola Técnica de Capivari e fez o curso de contabilidade no SEMEC. Trabalhou em fábricas, na prefeitura e por quase 10 anos no departamento pessoal da usina União São Paulo, até passar por um trauma familiar. Casou e teve 4 filhos, Júlia, Felipe, Henrique e Tiago. Continuou trabalhando com costura e em 2008 realizou seu sonho, ao formar-se num curso de tecnologia em designer de moda. Me chamo Marilda Aparecida Armelim Balan, nasci aqui em Rafar no dia 5 de março de 1956. Como eu nasci e já fui para a Rua do Engenho, mas era um lugar muito gostoso de morar. Eu sei que foi bater pau porque brigavam muito e chegavam a pegar o pau para bater no outro, mas que eu saiba, nunca ninguém bateu realmente de machucar com pau. O pessoal, assim, eles zoam muito, né? Ah, vocês são lá do bater pau. Tudo bem, eu sou do bater pau, mas e daí? Eu fui morar nessa casa aí, vizinha dos Bitt. Tinha seu Alírio Bitt, que era um homem que tinha as vacas lá. Tinha um poço no quintal dele, a gente brincava muito no poço. Mas era tampado e era desativado. Mas a gente brincava de cirquinho. Partindo dali, vizinho deles era a família do Castelo, seu Joanim Castelo. Ele era um poeta, um senhor idoso mesmo, que na época a gente era criança e ele já era idoso. Seu Joanim, ele sempre gostava de clamar. Então a gente sentava na escadinha e ele falava: venham aqui, criançada, venham aqui. Sentem aí, eu vou declamar para vocês. Sempre falava baixinho. E nós aplaudia. E ele saía todo feliz. E ali a gente brincava de passar anel, de contar história, de cantar, de recitar também. Brincávamos de roda, brincava de arco. Tinha um brinquedo, eram os meninos, um arco de ferrinho assim, uma haste e tinha uma coisa assim na ponta, assim, que nem um gancho mesmo. Aí esse gancho ele punha assim na roda e ia rodando. E aí postava uma corrida, quem chegava primeiro pro arco sem cair. Então nesse período aí, a gente brincava muito. As casas das usinas maravilhosas foram construídas com material da França, da Inglaterra. Porque junto com o Júlio Henrique veio um inglês junto. Ele era engenheiro. Então aí, como na época Dom Pedro deu a Carta Magna, naquelas épocas, não no período de Júlio Henrique, né? Ele é filho do Rafar, ele nasceu no Rio de Janeiro. Então, o pai dele, que veio da França, se estabeleceu no Rio de Janeiro, e quando Dom Pedro deu essa Carta Magna para construir usinas de açúcares, então foi dada e foi escolhido os lugares. Então foi escolhido aqui, que na verdade não seria a usina aí onde é. Era para ser na fazenda de Itapeva, por causa das quedas d'água. Até que deu a enchente de 70. Aí as nossas casas encheram até o telhado, só aparecia o telhado. E todo mundo teve que mudar, que foi um enchente muito feio. Lá começou a mudança, tudo correndo. Caminhão da prefeitura, usina, tudo ajudava. Quem tinha caminhonete ajudava, sabe? O povo se uniu para esse momento que foi bem difícil. Então daí quem mudou
em outras casas, que quem tinha casa de aluguel foi morar na casa. Então sobrou casas, então foi dado para essas famílias, né? Outras foram morar em Capivari e assim foi. E nós fomos morar perto do campo, que era também Rua do Engenho. O meu pai era muito conservador. A minha mãe também era, mas mais maleável. O meu pai era um homem muito trabalhador. Então, quando ele entrou na usina, cortava cana na fazenda Santa Alice, que meu pai casou, minha mãe, e foram morar lá. No nosso tempo, que era criança e menina, mocinha, fazia a festa junina. Então, depois tinha um descampado assim, ela fazia a fogueira e ela fazia a festa junina ali, mas só era gente idosa, adulto, criança não. E falavam mal, falavam que lá era um lugar de folia, de coisas assim, né? Ela se vestia a caráter de noiva, o marido dela de noivo, pegavam o trem em Capivari, desciam aqui, desciam na estação, pegavam a charrete toda enfeitada e vinha até o salão. Nessa época a gente até ia ver. Era muito lindo, divertidíssimo, que era a avó de Hildo e Zilda Bitt. Conforme o horário das aulas, terminava ou não, ou faltava um professor, então a gente chegava quase meia-noite. E nessas saídas para ir embora pegar o ônibus, que eu tinha folgado uma aula, esse Cláudio foi atrás de mim e falou, e chamou o Dailton, um moço lindo, lindo, lindo. E aí ele me apresentou. Aí nos dias seguintes a gente foi conversando. Aí nós fomos dar uma volta até a praça. Foi o entrosamento, né? E começamos a namorar na escola técnica. Esse período durou 11 anos de namoro, entre namoro e noivado. Aí nos casamos em 1984. Aí 2 anos tivemos a nossa primeira filha, a Júlia. Foi um casamento muito feliz. Aí logo também fiquei grávida do meu filho Felipe. O meu maior sonho, eu fui fazer até faculdade de moda. E entrei, com o coração doendo de deixar os meus filhos moços já, mas eu ia chorando no ônibus. Pegava o ônibus 6 horas da tarde e voltava quase meia-noite, chegava em casa. Os meus sonhos são muitos, né? Eu sempre quis casar, ter meus filhos e também ter a minha casa, porque eu pago aluguel até hoje, que são 35 anos que eu moro nessa casa, que não foi vendida, e depois, quando passou a herança, ele ofereceu para a gente comprar, mas não foi possível. E eu comecei a fazer um ateliê no meu terreno ali do lado, que também foi muito sacrifício para comprar. Aí eu fiz a planta, que foi meu sonho, eu mesmo desenhei a planta e mandei fazer. E então eu quero propor um lugar melhor às minhas freguesas. E elas todas estão vibrando. Estavam já vibrando de saber que eu ia ali, mas como eu vou morar, então ela fala, mas você vai construir para lá. Vou, que eu não desisto. Desistir jamais. Tem uns projetos que eu quero fazer de trabalho, e expor e vender. E continuar viajando. Eu não sonho pequeno, porque eu sonho viajar, os meus maiores sonhos de viagem. Viajar para Machu Picchu, porque é uma inspiração, aquela montanha é uma coisa divina. Conhecer o Egito também. Conhecer o México, que tem também as pirâmides, isso me atrai. Eu não sei porquê, eu acho que eu vivi naquelas épocas. E também conhecer a Itália, a França e a Espanha, que são dos meus descendentes. E eu vou concretizar, seja a idade que for. O legado meu que eu passo para os meus filhos, que eles tenham a vida deles, que eles procurem fazer o melhor, viver o melhor, ter suas famílias, que todos eles querem ter as suas famílias. Então, esses são os meus sonhos